Imagina você acordar super animada para ir com o seu noivo barra namorado fazer um salto de romp jump. E chegar lá, você ser arremessada sem corda e o pior, homens começarem a programar tudo que eles vão fazer com o seu corpo no IML. Essa é a história da Maria Eduarda e por incrível que pareça, o pior e mais bizarro eu ainda vou contar aqui para vocês. E vi pulsação, tava bem fraco, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela, eu tenho mania de brincar, falar, ninguém morre no meu plantão. E ainda eu falei pra ela, falei, Duda, ninguém morre no meu plantão. No dia 3 de junho de 2023, a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, vai com o noivo barra namorado pular então de romp jump nessa ponte do Esqueleto que fica em Limeira. Fica entre Limeira e Cordeirópolis, é uma área ali de São Paulo, de zona rural, e é até rota de tráfico de substâncias ilegais. Primeira coisa é que todo mundo fica falando que é ponte, na verdade não é ponte, é um viaduto ferroviário, ou seja, não é pra estar passando pedestre ali, é feita para passar trem. Ela começou a ser feita em 1913, foi inaugurada, ela foi feita para passar produtos agrícolas e principalmente café ali de São Paulo para o Porto de Santos. E esse viaduto barra ponte aí, ele simplesmente foi desativado e abandonado. Ela foi desativada há mais de 30 anos e virou um ponto turístico que nem deveria ser, porque é um lugar bem perigoso. A gente teve um vídeo de um repórter agora que foi tentar andar lá e escorregou, quase caiu, e a gente tem outras situações que a gente vai trazer aqui para vocês entenderem como é muito mais amplo tudo isso que aconteceu com a Maria Eduarda e pra gente também conectar coisas que ainda não foram faladas e que são muito bizarras. O vídeo está sendo gravado no dia 16 de julho às 16 horas da tarde para vocês entenderem quando que chegaram essas notícias, caso assistam muito depois. Em abril de 2024, a gente teve uma ciclista chamada Kelly, de 38 anos, que simplesmente perdeu o equilíbrio aí nessa ponte e acabou caindo de uma altura de 15 metros. Ela estava acompanhada do marido e na lateral da mureta, e mesmo assim aconteceu isso. Em agosto de 2025, a gente teve outras duas jovens, uma de 22, outra de 24, se eu não me engano, que sofreram lesões graves também de um pulo de romp jump. Elas sofreram fraturas múltiplas e lesões corporais, por causa que a medida da corda foi feita de um jeito errado e elas acabaram colidindo no chão. Em 2024, por causa da ciclista Kelly que veio a desviver, eles chegaram a bloquear e a fechar toda a ponte, ou seja, as pessoas estavam usando como ponte, mas é um viaduto ferroviário. Bom, depois de um tempo, então, aí, do bloqueio desse lugar, alguns empresários da parte de turismo e de aventura da Câmara Municipal pressionaram, então, para a abertura do lugar. E acabou virando um lugar de prática de esportes radicais clandestinos. Ninguém foi para fiscalizar, o prefeito assumiu os perigos, mas não colocou nenhum tipo de segurança, de multa, de regra que fosse. E existem alguns esportes que eles não têm a documentação, a técnica, nada que fiscalize ali e que seja desenvolvido aqui no Brasil. Mesmo assim, existem grupos, de pessoas que resolvem praticar esses esportes mesmo sabendo que a segurança não vai ser 100%, porque não se tem nem autorização para se fazer no Brasil, mas também não se tem o bloqueio para se fazer. E aí eles procuram esses lugares clandestinos, que até dá um ar mais de aventura para se praticar. E foi isso que aconteceu. A Maria Eduarda entrou em contato com um grupo, que se chama Entre Cordas, que tinha uma página de 80 mil seguidores no Instagram, com vários vídeos viralizando sobre o que eles faziam, que era esse tal de romp jump, que eu já vou explicar para vocês direitinho o que é, para vocês entenderem o grau da coisa e não se arrisquem nisso, por favor. Nesses vídeos, tinha também um grupo no WhatsApp onde as pessoas direcionavam, não sei se uma só ou se várias pessoas direcionavam de eles gravarem, a hora do salto e como eles deveriam postar, o que eles deveriam escrever, que música viral que devia ser e tal,
porque aquele vídeo iria viralizar e ia trazer mais clientes para essa equipe. Alguns dizem que essa equipe era uma equipe de amigos, já foi confirmado que eles não tinham autorização para fazer esse tipo de coisa. A Maria Eduarda pagou R$180 para fazer esse salto e ainda pagou uma taxa adicional que eu não consegui achar qual era o valor para gravar o salto, que aí eles vão com uma GoPro e tinha uma taxa adicional para isso. Lá no total, né, tinha mais ou menos 100 pessoas, o que faria aí um número de R$18.000 no dia para essas 3 pessoas aí do grupo, que eram 3 homens. A página já foi apagada ou desativada, mas nos Reels que eu consegui assistir, existia uma pressa para fazer o salto. Tem uma menina que ela fica, não, eu vou devagar, não sei o que, e o cara empurrando e já explicando como era a câmera e puxando aqui a corda para ver se estava tudo certo, e um bololô e vamos minha filha porque a gente quer mais, tá? Então se passava essa ideia de estamos aqui viralizando, estamos crescendo e R$18.000 no dia é muito pouco, né? Vamos faturar mais, vamos aí que tem o próximo para saltar. Rompe jump. Ele é totalmente diferente do bungee jump. O bungee jump você tem uma corda que ela é elástica, né? Então ela tem essa movimentação aqui, que é um modo de você ficar indo e voltando. O hump jump, a corda ela já não tem tanta elasticidade. E você não fica indo e voltando. Você salta e fica na movimentação de um pêndulo. E é aí que o risco é maior, porque você pode bater em alguma coisa que tiver em volta, então tem que se ver a medida para que o seu corpo não vá bater em nenhuma parte da ponte, no caso aí, viaduto, e também a medida para você não ir com tudo no chão, que é o que acontece em alguns acidentes. O cara que criou esse hump jump, ele morreu fazendo hump jump. Para vocês entenderem como eu não consigo assimilar por que as pessoas querem fazer esse tipo de coisa, sendo que o criador perdeu a vida fazendo isso. O nome dele é Dan Osmar, alguma coisa assim. Ele criou isso nos anos 90, ele escalava com cordas e aí resolveu criar esse salto. Então, ele era americano e em um desses saltos a corda dele derreteu porque ele não mediu o ângulo certo do salto e aí houve um atrito lá nas cordas e acabou derretendo e ele desviveu por causa disso. Se quem criou não teve a segurança de permanecer vivo nesse rolê, imagina pessoas aqui no Brasil que, além de não ter a autorização também não tem o estudo, a fiscalização, o entendimento, mesmo que pratique, não é algo que se tem aqui no Brasil para você ter uma documentação que comprove que você pode fazer isso. Você está apto para fazer. No sentido de que não se tem uma regulamentação da federação aqui no Brasil com normas. Você precisa medir isso, você precisa fazer assim e checar. Não tem isso. Se não tem isso, na minha cabeça, ninguém pode estar apto 100% a fazer. Então a Maria Eduarda está na fila, ela tá lá entre a 15ª, por aí, para fazer o primeiro salto no formato de aviãozinho, que é onde 3 pessoas te seguram e te lançam você lá no formato de aviãozinho. Não era a hora dela de fazer, era um outro rapaz que ia e que se atrasou e que acaba chegando ali no momento que tá acontecendo o salto da Maria. O que acontece é que a Maria é lançada e nem dessa parte ponte barra viaduto, tá? Existe um trampolim e se tem mais risco ainda, porque se as pessoas escorregam e caem da parte que se parece uma ponte, imagina um trampolim estreito que se você dá um passo para frente e quem tá na sua frente não dá o mesmo passo, vocês vão se trombar, se desequilibrar e pro lado não tem aonde se segurar, tá? Então, nesse trampolim, eles lançam a Maria Eduarda, que antes de ser lançada, pessoas observam e pensam que é um boneco, porque olham e assimilam que não tem uma corda, e ao mesmo tempo que se escuta alguns falando a corda, é muito rápido. Não dá tempo de pensar, assimilar e paralisar ali de jogar ela. Então ela é lançada sem nenhuma das cordas que são as cordas de checagem que vem da norma federativa internacional de quem pratica o hump jump, que é você tem que checar uma primeira vez e antes de ir para o salto você tem que checar uma segunda vez. Então estão 3 homens lá na correria de 40 a 50 pessoas que tem que ir para o salto e eles não checam e eles lançam a menina sem a corda.
que acaba caindo de 40 metros de altura. A ação é bizarra, mas a gente não vai se pegar nisso, a gente vai se pegar no que aconteceu depois, que é mais bizarro ainda. Primeiro que aparece aí uma menina que saltou desse lugar um dia antes, alguma coisa assim, e ela explica que um dos caras que estavam lá, eles simplesmente estavam arrumando uma das cordas com fita silver tape. E aí ela fala, não moço, não vai usar essa corda em mim não, vamos fazer com a outra e tal. Ele estava arrumando um problema na corda, queria segurar uma pessoa, queria ficar em pêndulo, um silver tape. Todo mundo ficou chocado. E aí tinha uma enfermeira no lugar que desceram alguns dos caras que participaram aí, né, desse salto, para ajudar então a Maria para ver se conseguia salvá-la. A enfermeira disse que nunca ninguém desviveu no plantão dela e que isso não iria acontecer. Ela fala para a própria Maria que ela checa ali que ainda, apesar da pupila dilatada, ainda tem batimentos. Essa enfermeira já pede para esses caras, olha, a gente precisa da mala de primeiros socorros, de um cobertor, de tudo que podia ali ajudar a Maria Eduarda nesse rolê. E esses caras, eles simplesmente saem dali, só que eles não voltam com nenhum tipo de ajuda, e eles também não ficam lá para ajudar ela a fazer a massagem no coração, que é um movimento muito forte e que ela não aguentaria por muito tempo e que queria revezar com outras pessoas para que ficasse ali até que a ambulância chegasse. Eles não voltam. Lá de cima, quando acontece, depois de um momento que eles paralisam, eles já descem, tirando a camiseta, trocando o uniforme, ou seja, teriam muitos mais saltos para fazer, e eles tiram o uniforme e dizem que é porque tá molhado, porque tá sujo, sendo que só aconteceu 10 saltos por aí. Ou seja, não, eles tiraram para ficar no meio do povo e ninguém entender que eram eles que estavam com o uniforme e que praticaram isso, participaram da fatalidade. Coloco entre aspas porque a partir do momento que eles não checam a corda, que é a única coisa que deveria ser checada, a gente não pode colocar como fatalidade. Existe uma responsabilidade muito grave nesse rolê. Os dois que descem, então, eles só descem até lá para tirar a GoPro da Maria Eduarda. Isso é muito estranho, porque se eles realmente só fizeram o salto e esqueceram da corda, por que a preocupação de tirar essa GoPro? Ela falou alguma coisa lá em cima que eles não escutaram? A gente não sabe. Essa câmera ainda não foi encontrada. Eles ainda, no meio de toda essa situação, guardam os equipamentos no carro. Imagina as pessoas ali chocadas, o noivo surtando, querendo fazer o mesmo. E esses caras calmamente pegando os equipamentos para guardar no carro. Teve mais uma coisa que eles fizeram. Enquanto todo mundo estava preocupado em socorrer a Maria, eles simplesmente bloquearam e desfizeram um grupo no WhatsApp e desativaram a conta deles de 80 mil pessoas no Instagram. O grupo tinha 80 pessoas que iam participar e disse que por lá a conversa era: nossa, esse vídeo teve não sei quantos milhões de views, vocês têm que postar o vídeo não sei o que, não sei o que. O objetivo de likes, de visualização era muito maior que a própria segurança do rolê. Acho importante deixar o nome dos 3 homens que participaram dessa situação. Os nomes são Maicon Fernandes Sintras, de 42 anos, que possui uma empresa de pós-produção cinematográfica, o Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 anos, que era operador turístico, e o bombeiro Luiz Felipe, de 32 anos, bombeiro civil. Quando se traz o depoimento desses caras, um joga a batata quente pro outro. Os 2 da frente, que tinham que ficar responsáveis pela corda, eles falam que não se lembram, que deu uma cegueira, e quando se pergunta quem era o responsável, uma hora era um que checava, outra hora era o outro que checava, tipo, eu achei que um checou, o outro achou que o outro checou, e ninguém checou. Vocês escutaram as pessoas gritando, acorda? Não, a gente não escutou, foi questão de segundos, a gente só entendeu quando ela já estava no chão. Quando questionado sobre a questão de trocar de roupa, eles falam de uma forma fria e tranquilamente que era porque estavam molhados e sujos, e eles confirmam que eles fizeram realmente isso antes da polícia chegar e sem
pensar em dar socorro para a vítima. Eles só não confirmam que tentaram fugir ali da situação ou entrar no meio das pessoas sem o uniforme, porque todo mundo atordoado, ninguém também ia lembrar e conectar quem era ou quem que deixava de ser que participou desse terror. Eu chamo a pessoa, eu vejo o número, eu confiro equipamento, se tá com capacete, se tá com peitoral. Vocês fazem então essa fiscalização? A gente faz essa fiscalização, a gente fiscaliza as cordas, a gente vê. E no caso dela, você não lembra de ter feito? Voltando aos vídeos que postavam no Instagram, muitas pessoas querem desistir no meio do caminho e eles praticamente empurram falando, tipo, vai, que tem mais gente. Eu levei um susto porque tinha mãe pulando com um filho pequeno. Muita gente questiona, né, porque as pessoas não perceberam que a menina estava sem a corda. Gente, eu acredito que todo mundo passou por um efeito manada, né? Todo mundo afoito, querendo pular, vendo um salto atrás do outro. A coisa vai acontecendo automaticamente, repetidamente. Chega uma hora que você tá gravando, tá conversando, você não vai ficar prestando atenção na segurança do salto da outra pessoa. E mesmo assim, quando se falou, segundos antes, segundos depois, não dá mais tempo. Se você buscar no Google, né, sobre essa empresa, apesar da gente entender que não era uma empresa, parece que realmente era um grupo de amigos que se juntou para trabalhar e tal, não tinha fiscalização e nem nada, se tem lá a avaliação, né? Além das imagens de mãe pulando com filho, de milhares de visualizações, tem lá, a galera só reclama ou de que eles se atrasaram no Google, ou de que estava chovendo e não deu para acontecer o salto, não tem nenhum tipo de reclamação sobre segurança ou de alguma coisa ruim que aconteceu. Um deles, até no depoimento, fala que trabalha desde 2020 com isso e que já tinha escutado de casos, mas que com eles, nunca tinha acontecido nada de errado. Então vai se criando ali uma segurança que não existe através da norma, da fiscalização ou da Federação do Brasil, e sim por você fazer e sempre dar certo, está ganhando muito dinheiro, muitos views, muitos likes e esquecer da parte científica, técnica, formal da coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O prefeito ainda quis jogar a culpa em política, gente, não tem como, né? Não tem como, era melhor ter falado, realmente não erramos, né? E ajudar a família com isso. Outra coisa, esse grupo de caras, eles não foram até a família da Maria prestar as condolências, mandar mensagem e nada, não se teve uma preocupação em nenhum momento com essa menina e com o que estava acontecendo. Eles trataram isso como uma fatalidade. Acredito que o advogado de defesa também deve ter pedido para eles agirem dessa forma, como se, gente, foi um lapso, aconteceu, vamos seguir aí a nossa vida. A gente tá falando aqui, né, de uma vida ceifada, de uma menina de 21 anos que era ali, estava estudando para educação física, ou já era professora de educação física, que é a próxima coisa que vai conectar a gente aqui, que a gente acha que não pode ficar mais bizarro, mas vai ficar. Importante dizer que a mãe sempre estava em contato com a filha, mandando mensagens até a hora do salto, a filha chegou a postar nos stories, fez aquela brincadeirinha, quem foi o doido que me deixou, né, vim aqui pular nessa ponte do esqueleto, tal, enfim, aquela coisa que todo mundo faz, né, e que não foi premonitório, enfim. A história chega num grau de bizarrice que aí eu já não consigo nem externar para vocês. A gente tem uma menina que perdeu a vida dessa forma, assim, sem culpa nenhuma e que ninguém podia imaginar, que a todo momento a gente fica tentando buscar uma forma de por que não salvaram, né, porque é tão absurdo que a gente quer entrar ali na cena e salvar ela da situação. E aí o que a gente espera que aconteça na internet, já que tudo que aconteceu até agora na internet levou essa menina para esse terror? A gente espera que as pessoas acolham, que as pessoas abracem, que as pessoas confrontem, que divulguem, para que isso não fique em vão. E o que a gente encontra? Começou a sair posts, fotos sobre a Maria Eduarda, a conta dela já foi desativada, mas teve ali, né, uma divulgação de luto, de como que ia ser o enterro, da onde ia ser, e nessa foto ela está com roupa de academia de ginástica. Outras fotos também foram divulgadas, então é óbvio que nessa ela tá de legging, mas na outra ela tá de shorts e top, aquela roupa colada que a gente usa para treinar. E quem diria que homens veriam essas fotos e começariam a imaginar não só a Maria Eduarda viva,
mas ela depois do acidente. Então, os elogios não vieram para a foto dela. A foto dela fez com que um número imenso de homens começassem a comentar e a trocar entre si o pensamento de que, nossa, como ela é bonita e como ela é formosa, e vou falar aqui formosa em respeito à vítima, porque não foi essa palavra que eles usaram, né? Como ela é G grande, tosa, né? Isso aí, se a gente juntar as peças, ou seja, depois dela sem vida, dá um caldo legal. Isso que eu tô falando aqui é um dos comentários mais fracos. Tá. Tinham comentários do tipo, olha, festa no ML de Limeira. Nossa, aonde que é o ML? Que hora que a gente pode se encontrar aí em Limeira? Sorte de quem tá aí. Infelizmente era linda, se fosse mulher feia seria menos triste. Na verdade engraçadíssimo, mas enfim, tragédia. Vou fazer concurso no IML. Nossa, essa é a menina que deu o rolê lá da ponte, já estuda autópsia. E aí começaram a marcar arrobas de homens da festa no IML. Lembra daquela história que marcaram a festa, né, com os corpos das mulheres para fazer, vocês já sabem bem o que? Começaram a marcar esse arroba. E aí, os comentários que se tinha de homens aptos a essa prática necrófila chegou num grau que eu não consigo descrever aqui para vocês, nem detalhar, e muito menos ler, porque esse vídeo cai na hora. Eu vi isso hoje em um canal do YouTube que eu acompanho e foi por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Eu sei que a história não é de relacionamento de homem e mulher, né? Mas é de relacionamento entre pessoas de uma forma que deu totalmente errada e que tem conexões com a internet. E que se não bastasse isso, ainda encontra online caras que desejam, dentro da tragédia, eles ainda estão pensando em ter algum tipo de relação, ter grande prazer e satisfação com uma menina que não está mais aqui. Falando em pedaços, em partes, em juntar, em o que daria. Essa parte, além de muito desrespeitosa, traz uma frustração, um medo, um desespero para as mulheres do nosso país, porque todos são brasileiros, dá um desespero, porque não importa se você está viva ou se você já foi embora. De qualquer jeito, o desejo, e eu vou colocar aqui carnal para não usar outra palavra, desses homens ultrapassa qualquer tipo de instinto, de selvageria, de escrotidão. E eu já não sei mais que palavras colocar aqui. E é muito triste a imagem de uma menina que passou por uma situação terrível, sem culpa alguma, ainda virar esse tipo de coisa e com certeza cair na dark web e em outros lugares onde homens ficarão imaginando e comentando e sabemos mais o que fazendo com isso. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.